o livro se desenvolve precisamente como fala ele, como uma meditação cristiana em forma de discursos. E do mesmo modo que em todos ou muitos dos discursos edificantes de Kierkegaard, estes discursos partem como uma reflexão de uma parte do Evangelho, não? Pega uma parte do Evangelho, esta reflexão vira o discurso edificante. O que se compreende fundamentalmente aqui como edificante? Porque as obras de amor é um texto edificante. Edificante no sentido, para aparecer nesta mesma obra, é aquele processo de crescimento, de ascensão para o eterno, para Deus, para esta que é a ascensão da vida humana, do amor para o eterno. Os discursos edificantes procuram ajudar aos indivíduos a viver de acordo a este ideal cristiano, em particular neste caso o ideal do amor, não? São chamados, de acordo ao menos a interpretação que Kierkegaard mesmo faz da sua obra naquele livro póstumo que se chama sobre o ponto de vista da minha obra como escritor. Ele fala que toda a intenção da sua obra, da sua escritura, é de tipo religiosa, que ele quer mostrar que a cristandade do seu tempo é uma ilusão, mostrar aos homens que não são cristianos, ajudar eles para, se quiserem, não? Aqueles que livremente quiserem aderir a este projeto, a viver de um modo autenticamente cristiano. E neste mesmo livro, sobre o ponto de vista seu ponto de vista como escritor, ele fala que os textos que ele chama como em que ele se expressa de um modo indireto, poderíamos dizer assim, contém também esta mesma intenção religiosa, de mostrar o que é autenticamente cristiano, mas com a diferença, respeito dos discursos ou obras edificantes, do que esta intenção está transportada em termos filosóficos, poderíamos dizer assim, do jeito tal de conseguir atrair ao público, não? Ajudar a ele a reconhecer a situação de angústia, de desesperação que os homens vivemos, não tendo uma vida de relacionamento com Deus, e depois, para depois colocar este ideal cristiano. Em cambio, nestes discursos edificantes, seriam, em contraste, direitos no sentido de que esta intenção religiosa não encontra-se mais velada com uma linguagem filosófica. De fato, não sei se vocês conhecem o livro sobre as obras do amor de Kierkegaard, é muito interessante que carece dos términos, das palavras características de Kierkegaard. Se você vai ler um manual sobre Kierkegaard, sempre vai encontrar os términos existens, de absolute, no fundo, palavras, estrangeirismos, vamos dizer assim, na língua danesa, não? Existens seria como uma palavra pegada do latim, não? Todos estes términos não estão nas obras do amor. É um livro, poderíamos dizer, também de uma leitura um pouco mais amável no contexto daquilo que são as obras de Kierkegaard. Então, a ideia é apresentar qual é o conceito, qual é a ideia que tem Kierkegaard sobre o amor autêntico, que seria o amor cristiano, não? E de parte minha, no fundo, da minha parte, queria colocar este conceito do amor cristiano de Kierkegaard
in confronto con estes ideais do romanticismo, este ideal do amor romántico, como esta explotación do sentimento individual pelo qual se logra atingir o infinito, ¿no? Esta casi, podríamos decir, perspectiva religiosa, ¿no? Para o trascendente que tenha a prática de um amor paixonal, ¿no? Qual é a diferença? Aqui o contraste é muito forte, ¿no? Embora Kierkegaard tenha tido uma forte influência do romanticismo, ele mesmo muitas vezes chama-se poeta, não, como os românticos, aqui vamos ver que ele coloca um conceito de amor que diz não é o conceito do amor que tem os poetas. Ele, se outras vezes ele tinha se considerado a si mesmo um poeta, aqui parece que ele se coloca do outro lado do rio, na outra vieira. Tá bom. Com esta finalidade, a exposição é muito simples. Vai consistir em mostrar o carácter religioso, poderíamos, espiritual, de aquilo que para Kierkegaard é o autêntico amor humano. Aqui não se fala do amor de Deus para o homem, não? As obras do amor é um texto que quer falar sobre o amor dos homens, o autêntico amor humano, que não é outra coisa que o autêntico amor do cristiano, pero não falar de um amor de Deus. Como tinha falado anteriormente, o carácter autêntico do amor, o carácter cristiano, está conferido por aquilo que Kierkegaard chama um assentamento, uma colocação do meu coração no eterno, não? Uma radicação do coração no eterno. Faz esta frase um pouco misteriosa, que quer dizer, no fundo, colocar as raízes do meu coração, assentar o coração no eterno. Não explica aí mesmo, é uma coisa que tem que, em certo sentido, conseguir-se compreender mediante a leitura do livro, do texto. Mas vai ser precisamente enraizamento no eterno que consiste numa relação com Deus, e esta relação com Deus, uma relação de fé com Cristo, é Cristo que se manifesta nas Escrituras. Em qual escritura? Precisamente no texto que ele vai comentar no livro todo, ou na primeira metade do livro, mais precisamente, que tu deves amar o teu próximo. Este é o texto que ele comenta em toda a primeira metade do livro. Tu deves amar o teu próximo. Então fala Kierkegaard, quando o eterno irrompe no mundo temporal, no mundo humano, se produz um escândalo. Qual é este escândalo? Neste caso, no caso do amor autêntico, o escândalo é que o amor é um dever. Que o amor autêntico só pode ser autêntico amor se é considerado um dever, uma obrigação, poderíamos dizer moral. Não usa a palavra obrigação moral, mas fala sempre de dever, não? E, claro, evidentemente, ele pode se imaginar toda avalancha, não sei se diz assim, de críticas respeito à proposta desta ideia de que o amor seja um dever, porque vai dizer, como é possível, se o amor não surge de mim, se não sai espontaneamente, não é amor, um amor imposto, não pode ser amor autêntico. Eu posso aderir talvez a normas particulares, não? Ser educado, não sei, saludar, pero não vou poder conseguir amar se vou considerar que o amor essencialmente e autenticamente tem que ser um dever. Este é o primeiro escândalo, e onde ele fala precisamente, já explicitamente,
que é um escândalo para os poetas, não? Aqui que, por certo sentido, parece começar a se colocar um contraste com o romanticismo. Só para esclarecer um parênteses, não se trata, portanto, de que eu quero, com esta palestra, como apresentar uma crítica de Kierkegaard para o romanticismo, porque ele, de fato, aqui não desenvolve uma crítica para o romanticismo. Ele não faz, como no conceito de ironia, não faz uma crítica filosófica do romanticismo, não? Simplesmente isso que é interessante, que ao expor sobre o que seria o amor autêntico, começam a se colocar estes contrastes, não? Primeiro, que o amor autêntico é um dever, e mostrar como isto produz um escândalo, que é um escândalo para os poetas, não? Que cantam, os poetas cantam, falam, fazem poesia sobre aquele amor que é uma paixão infinita, que está dirigida para um objeto do amor maximamente valioso, amável, valorável, não? O poeta vai se esforçar por encontrar aquilo que é maximamente amável. E aqui fala que e assim vai surgir um impulso espontâneo, aquele que ama para amar. Fala que não, o amor autêntico é um dever. E este dever, como que se experimenta? Não? Aqui surgiria talvez um contraste, vamos ver um pouco com o que seria o imperativo categórico de Kant. Ainda se tem talvez o conceito de dever de Kierkegaard tem alguma similidade. Mas por que um dever? Como se experimenta o dever? Diz ele. Simplesmente porque você escuta um mandato. Assim de simples. No fundo, o amor, a perspectiva neste texto é profundamente religiosa. Isso tem que ficar claro, não? Muitas vezes se fala de termos como mais. Aqui, Kierkegaard fala de uma perspectiva netamente religiosa. Você lê a Escritura, encontra este texto. Tu deve amar o teu próximo. E aí você compreende que o amor é um mandato, é uma lei colocada por Deus, não? E a adesão nossa a este mandato, a esta lei, não? É aquilo que, a adesão firme, é aquilo que para Kierkegaard faz que o nosso coração fique assentado ou enraizado no eterno, não? Esto como uma primeira perspectiva religiosa respeito do amor. No fundo, aquilo que tem relação com o princípio do amor, o princípio que fica no mandato, na lei de Deus, que provém de Deus. O segundo aspecto religioso, que também está presente no conceito do amor, al menos neste livro, é o valor soteriológico, salvífico, que tem a prática do amor para o homem. E aqui se pode fazer uma relação com os textos que Kierkegaard descreve anteriormente as crises, a angústia, o desespero, o desespero, porque fala precisamente que só na medida que nós aceitarmos que o amor é um dever que surge do mandato de Deus, vamos ficar salvos, não? Em três maneiras, em três campos. Os salvos, fala ele, liberados, não? Aqui a verdadeira liberdade que surge da prática do amor autêntico, não? É uma salvação para o homem. Uma liberação do quê? Fala ele, triple, do câmbio, fundo desta mudança contínua da temporalidade. Fala também, é uma liberação porque otorga, confere independência autêntica, e é uma liberação do desespero. São estes três elementos que, fundo, nós recebemos mediante a prática do amor autêntico que tem a sua origem no mandato de Deus. Qual é? Aqui vou me afirmar um pouco. Claro, como
no título, breve parêntese, no título falava os ideais do romanticismo e do iluminismo. O iluminismo que estava pensando principalmente a ideia da iluminista da liberdade, não? Só que, e por isso aqui é interessante o que Kierkegaard vai falar sobre a liberdade, sobre esta salvação que o homem pode receber com a prática do amor autêntico, não? Porque não só no sentido também como compreendido uma liberdade romântica, também liberal, no sentido como um viver de acordo àquilo que é constitutivo da própria natureza, livre, sem leis externas, sem umas normas de comportamento heterônomas, como falaria Kant, mas a partir dos impulsos internos, de um modo absolutamente espontâneo. Aqui está a liberdade, parece, não? Frente a isto, o que considera, do que fala Kierkegaard, não? Então, o amor autêntico, aquele que tem sido fundado no eterno, otorga a liberdade do cambio, diz, porque finalmente aquele que ama, tendo como objeto do seu amor aquilo que ele predilige, aquilo que ele prefere, de acordo aos seus gostos, que podem ser muito refinados, podem ter sido amadurecidos, podem ter sido trabalhados, refinados, sempre o homem vai ficar essencialmente mutável, não? Uma mutabilidade que supõe que não há nada bom. Vamos falar assim, esta é um pouco a perspectiva, não? Se eu posso amar uma coisa e depois outra, de acordo que eu vou ter uma preferência e depois vou ter outra preferência, não? Vai ser, para dizer, uma mudança absurda, uma mudança, vamos entrar, por assim dizer, como no absurdo da temporalidade, uma temporalidade que é simplesmente um devir, não? Onde simplesmente acontecem coisas que são quantitativamente diferentes, mas não qualitativamente diferentes, não? Se não há nada que for melhor do que outra coisa, escreve Kierkegaard na segunda parte deste mesmo livro, se não há nada que for qualitativamente melhor do que outra coisa, se a liberdade for a possibilidade de eleição entre alternativas indiferentes do ponto de vista qualitativo, não? Então é o mesmo que a liberdade não existir, que a eleição não existir. É como se, aqui você pode apreciar bem, a partir de aqui, você pode ver que todas as cadeiras são iguais, não? Se a diferença que existe entre as coisas que constituem o nosso mundo é a diferença quantitativa, não? É o mesmo que ver de frente assim uma multiplicidade de cadeiras que são exatamente iguais. E alguém poderia perguntar, agora você tem a oportunidade de escolher uma cadeira. Qual cadeira vai escolher? Esta. E por que não aquela? Tá bom, aquela, não? Ou aquela. Mas se não há uma que seja melhor que outra, se não há diferença qualitativa, a possibilidade, não? El ter possibilidades não aumenta a liberdade. Ter maiores possibilidades não aumenta a liberdade. Isso que fala Kierkegaard. Dice, e aqui por isso que fala na segunda parte que aquele que pensa que vai viver livremente simplesmente porque tem mais possibilidades, e fala dos jovens, os jovens são felizes porque têm muitas possibilidades na sua vida de escolher entre diferentes coisas, e quando uno mais velho tem menos possibilidades, por isso sempre diz Kierkegaard, não, aquele que se sente velho é porque finalmente quando era jovem não tem compreendido que a multiplicidade de possibilidades não dá a liberdade, mas o que dá a liberdade vai ser a possibilidade, vai ser a capacidade de escolher entre as possibilidades aquela que é melhor, que tenha uma diferença qualitativa. Se todas as alternativas são quantitativamente diferentes, mas qualitativamente idênticas, a eleição é ilusória, comum, não? O que é um tema não estranho também na filosofia existencialista contemporânea. Quando estamos condenados, deste jeito pode-se compreender que estamos condenados à liberdade, não? Portanto, claro, na medida que, na mentalidade de Kierkegaard, na medida que o amor fica enraizado no mandato, no dever, não? Eu fico em relação com
con alguien, con una persona, con otro individuo. Finalmente, todo esto trata de ser un individuo frente a, no a sí mismo, un individuo frente a Dios, que Colli habla de esta expresión textualmente en este libro. ¿No? Y así que se introduce un segundo tipo de liberación, como verdadera independencia. Tal como Kierkegaard expone aquí en este texto, no existe una independencia absoluta para ningún hombre. Todo hombre va a actuar dependiendo de alguna cosa, o de sus pasiones, o da vontade do outro. Não há mais possibilidades, podríamos falar. Vai depender ou de suas paixões, e assim talvez fazendo tudo aquilo que deseja, vai ter uma impressão de que ele é livre, mas não vai ser, ou vai poder depender da vontade de outro. E a autêntica independência, qual vai ser? Para aquele que, evidentemente, aquela que vai ser a dependência da vontade de Deus, não das próprias paixões. Aqui não é que ele desenvolve muito mais este tema, mas os exemplos um pouco que nós podemos ter na própria vida, na própria existência, de sentir-nos sumidos em uma escravidão por obedecer às nossas paixões, não é uma coisa, uma experiência que talvez fique perto para a maioria de nós. E finalmente, uma liberação com respeito ao desespero. Não? O que é o desespero? Ele recupera aqui de um modo bastante textual o que ele fala também no livro sobre a doença mortal, onde ele fala de que esta doença mortal é o desespero, e o desespero é um relacionamento do indivíduo, que ele também chama o si mesmo, a partir de uma paixão infinita com si mesmo ou com outros homens, e não com Deus. Fundo, aquilo que constitui o remédio. Quanto tempo deu? Aquilo que constitui o remédio para o desespero, finalmente, é se relacionar com uma paixão infinita com Deus. Desde esta perspectiva cristiana, mediante a fé em Cristo, mediante o Cristo que conhecemos pela fé nas Escrituras. Aqui está, o homem é um espírito, um si mesmo, é aquele que, relacionando-se com outros, se relaciona com si mesmo e procura sempre ser si mesmo. No fundo, este relacionamento que o homem tem com si mesmo é o relacionamento que tem porque procura ser si mesmo. Mas, ao mesmo modo que ele procura ser si mesmo, ele reconhece ao mesmo tempo que a raiz da sua identidade não está em si mesmo. Senão, o desespero para o homem seria não poder deixar de ser si mesmo. Não? Se aquilo que constitui a identidade for o homem mesmo, ele não procuraria aquilo que dá para ele a sua identidade autêntica. O homem quer ser si mesmo verdadeiramente. Na medida que reconhece este desejo nele, vai reconhecer que a fonte da sua identidade não está no seu próprio autorrelacionamento, mas precisamente vai depender daquele que tem colocado esse autorrelacionamento, Deus. Não? Vai depender de Deus. Então, recapitulando, tanto a respeito do princípio do amor autêntico cristiano, que seria para Kierkegaard, como no seu fim salvífico, libertador, encontra-se a perspectiva religiosa, não? O relacionamento com Deus. Outro modo como se introduz também esta perspectiva religiosa é na definição daquilo que constitui o objeto do amor autêntico para Kierkegaard. Diz: tu deve amar o teu próximo. E coloco esta palavra, o que é o próximo? Aquele que você pode amar como se for si mesmo. Quando você vai reconhecer ao próximo, na medida que você reconhece no outro que é um si mesmo. Outro que, como você, também tem relação com si mesmo, e com esta relação procura também a fonte da sua identidade. Isto é uma perspectiva, também diz, antipoética, poderíamos dizer, porque não baseia o amor numa predileção que faz
acordar em nós uma paixão, um desejo, mas está baseado em algo que é comum a todos os homens. É a primeira vez que li Kierkegaard falava deste Feles Menneskelig, esto que é comum a todos os homens. Eu pensava, está falando como da espécie humana, não? Como algo como, talvez em termos um pouco mais metafísicos, a essência humana. E penso que não, aqui o que ele está colocando, está falando desde a perspectiva religiosa. Todos os indivíduos são um si mesmo, não? Se relacionam com si mesmo e tendem a procurar a raiz da própria identidade no relacionamento com o outro, não? E isto faz que todos sejam iguais, de frente aos olhos da fé, não? Todos os homens são iguais, não sobre a base de uma essência específica comum, pela qual algo poderia ser mais valorado. Se alguém é homem, talvez é mais valorado do que uma cadeira, não? Ou que uma formiga, porque tem uma essência e não tem outra essência, não? Não é como uma identidade específica, mas parece ser como isto que unifica a todos como si mesmos, como espíritos, como aqueles que procuram o relacionamento com Deus, do jeito tal que o amor para eles fundamentalmente não vai ser outra coisa que ajudar ao outro a se relacionar com Deus. Vai chegar até este ponto, embora que ele não descarta que isto comporta também uma ajuda à superação dos vícios, das imperfeições. Fala também disto, não é? O que também é um pouco surpreendente, porque parece que quais seriam aquilo que faz que o homem seja imperfeito, que seja ruim, o que é isso que é um vício. Pareceria que daí se poderiam tirar talvez normas morais, mas tudo isso não está no livro, mas em certo sentido não está excluído do livro. E uma terceira perspectiva religiosa está constituída pelo modo de compreensão do sujeito deste acto de amor. Tu deve amar, este tu. Como que se compreende este tu? Dice, da perspectiva do eterno, o sujeito não ama como a partir de um desejo que é acordado em nós pela admiração de uma qualidade sobressalente, preeminente, não? Aquele que eu amo ele porque é muito bonito, porque é muito inteligente. Não ama por nada, nenhuma particularidade que possa acordar em nós um desejo, não? O sujeito do acto de amor cristiano para Kierkegaard é aquele que experimenta sim uma força interior, um impulso forte, constante, eterno, não? Para amar, mas sempre baseado neste mandamento. Diz Kierkegaard, o amor autêntico não se pode especificar pelo seu jeito, porque então sempre seria um amor temporal, humano, condicionado. Não poderia constituir o que ele chama depois um assunto de consciência, uma questão de consciência. E isto só pode acontecer na medida de que nós nos relacionamos com Deus mediante o mandato. Agora diz, o dever escandalosamente, o amor autêntico é escandalosamente um dever, não? O efeito de uma lei, de um mandato, não? Mas fala também a Escritura, diz Kierkegaard, que é o cumprimento da lei, não? Com o amor tem-se cumprido a lei. E fala em dois sentidos, não? Fala em dois sentidos. Se pode cumprir em nós na medida que, tendo em nós a adesão ao mandato de Deus, começa em nós o exercício de uma prática sem demora, sem postergação, mas não só como um ideal. Aqui ele coloca o ideal do amor autêntico como o ideal que ele mesmo quer alcançar, não? Tem que ter em consideração que o leitor objetivo deste livro não é aquele que tem que ser convencido para cambiar de vida, como poderia ser o leitor objetivo das obras com uma linguagem indireita. Aqui o leitor é já alguém que quer viver cristianamente, não? Então se apresenta o ideal, mas ao mesmo tempo se fala que este cumprimento que se pode dar em nós é já real, e que é já real na figura
de Cristo, ¿no? Ahora, finalmente, que no es heterónomo, usando una lenguaje más kantiana, ¿no? Porque el único mandato, dependiendo de Dios, va a ser el único modo que este mandato va a poder ficar un asunto da minha consciência, ¿no? Porque o amor é um mandato divino, e porque o amor precisamente supõe a consideração do outro como um si mesmo, ¿no? Como um indivíduo também frente a Deus. Neste sentido, claro, não é, portanto, um imperativo que opera na minha consciência a partir de uma reflexão, de um uso da minha razão que prescinde de toda alusão com aquilo que é transcendente, como no caso de Kant. Vai ser tudo o contrário. Na medida que, para aquele que você não apela, que não se submete ao transcendente que comanda de amar, nenhum de seus actos vai poder ser considerado como propriamente um assunto, um acto que afecta a sua consciência. Se remita aqui a todo aquilo que temos falado, ¿no? Na medida que aquilo que vai dirigir os nossos actos vão ser as nossas predileções, tudo vai ser mudável, ¿no? Mas um imperativo mudável não é imperativo que atua sobre a nossa consciência. Somente na medida que o imperativo é autenticamente imutável, que é eterno, ele vai poder actuar na nossa consciência. Então, era assim, no fundo, que eu queria simplesmente colocar brevemente como curioso este texto que é muito diferente daquilo que talvez é mais conhecido sobre Kierkegaard, que sem usar praticamente nenhum dos términos classicamente filosóficos mais conhecidos dele, só aquele se usa o término de indivíduo. O homem é um indivíduo frente a Deus, não? Mas se compreende o indivíduo autêntico já na perspectiva religiosa. Lendo este texto, se tem a impressão de que Kierkegaard está tendo um diálogo com a cultura do seu tempo, esta cultura romântica que tem também recebido a herança do iluminismo, o que penso também faz de Kierkegaard um autor interessante também para nós hoje, porque, em certo sentido, atualmente, a cultura atualmente também encontra-se influenciada pelos ideais do romanticismo e pelos ideais do iluminismo. Vou acabar. No fundo, encontramos no nosso meio, não, a ideia de que viver autenticamente significa viver de acordo aos impulsos da nossa natureza individual, conseguindo uma abstração das normas e das imposições culturais, não? E ao mesmo tempo, quase de um modo um pouco esquizofrênico, este mesmo indivíduo parece aderir aos ideais do iluminismo, no fundo, de uma se fala daquilo que é cientificamente demonstrado, aquilo que não é cientificamente demonstrado, não? Como uma norma para discernir entre o que é verdade e o que é falso, não? Pensando que também o desenvolvimento das verdades científicas, da tecnologia, vai contribuir também a uma maior libertação das pessoas, dos indivíduos, assim como era o ideal tanto no liberalismo de John Stuart Mill, não? Que procurava a maximização da liberdade mediante uma política científica, ou como encontramos no marxismo, a maximização da liberdade também mediante uma ideologia, um pensamento científico, não? Desde essa perspectiva, no fundo, que fala Kierkegaard, não? Que autêntico libertação se produz pelos actos de amor autêntico humanos, que são aqueles que realiza o homem na medida que coloca a raiz do seu ser na relação com Deus e com o Deus cristiano. Obrigado. Obrigada, professor Nito. A gente está sendo um pouco discurso. Obrigada pelo tempo, inclusive, né?
Vamos reservar uns 10 minutinhos para as questões? Pode vir aqui no microfone aqui para... Bom dia, professor. Obrigado. A minha pergunta é a partir dos estádios, da teoria Kierkegaardiana dos estádios. Então, a ideia é que, na teoria dos estádios, a passagem de um estádio para o outro representaria uma eliminação do estádio anterior. A passagem do estético para o ético representaria o rompimento com o estético, do ético para o religioso, um rompimento com os anteriores. As obras do amor estaria aí como uma obra religiosa. Então, a partir daí, 3 perguntas. Primeira pergunta: seria possível estabelecer uma ética a partir das obras do amor? 2. Se é possível, essa ética teria alguma coisa a ver com a noção de ética segunda que aparece em o conceito de angústia, por exemplo? E terceiro, seria possível falar de um estádio ético-religioso em Kierkegaard? Obrigado. ¿Un estadio ético religioso en este libro de Kierkegaard? Fala, última pregunta. No geral. En geral. Respeito à introdução que você fez, obrigado pela pergunta. Respeito à introdução que você fez, ou a referência aos estádios da vida, a impressão que, ao menos eu tenho com a leitura das obras do amor, é que, em certo sentido, não se excluem os estádios, ou seja, aquilo que pertence a um âmbito estético da vida, aquilo que pertence a um âmbito ético da vida, mas ficam todos subsumidos a vida, fundo, religiosa, a relação do homem com Deus. De fato, fala neste livro muitas vezes que não se trata de que o homem, de que se tem que se abolir, que fala muito, tem que se abolir a amistade e o amor paixonal, não? E quando ele se refere como estes amores paixonais, se refere principalmente à amistade, a amores que estão baseados numa predileção, a amistade e o amor erótico, no fundo, para o casamento. Isso. Ele diz, não se trata que nós temos que abolir o amor, nem sequer temos que abolir o amor que o homem tem naturalmente para si mesmo, não? Mas, finalmente, o que vai acontecer? Que no relacionamento com Deus, não, estes amores vão se medir a partir de Deus, que Deus fica como esta determinação intermédia que permite medir a mim mesmo, os outros e aos meus actos, não? Onde fundamentalmente você vai poder amar a um amigo, você vai poder amar a sua esposa, mas sempre com a prioridade de que amar autenticamente vai ser ajudar a outro a amar a Deus, fundamentalmente, é desta perspectiva. Depois não escrevi. A partir daqui você fez a primeira pergunta sobre ética, se se poderia elaborar uma ética a partir das obras do amor. Sim, eu tenho feito esta mesma pergunta. Inicialmente tendia a responder de sim, e agora penso que não tem, neste texto não tem. O sea, se você quer compreender como a elaboração de uma ética, como a determinação de certos princípios ou normas morais, aqui não tem. Não tem tampouco uma exclusão da possibilidade de elaborar uma ética, não? Embora é verdade que ele fala, isso sim que ele fala neste livro, de um cuidado que precisa ter respeito dos preceitos morais, não? Porque diz, quando alguém pretende amar, não, ficando sujeito ao cumprimento de preceitos particulares, que não é o mesmo que esta lei divina, um preceito, no fundo, como que tem que ser regulado a minha atividade em situações particulares concretas, não? Então, o que acontece? Fala que então você que vai começar a fazer? Vai começar a medir si mesmo
os seus actos conforme a estes preceitos e vai se esquecer de amar, fundamentalmente, não? Então pareceria, quando ele fala deste sentido, que ele tende a abolir, não, a elaboração de uma moral. Mas como também falei anteriormente, quando Kierkegaard fala neste livro, não, sobre o amor ao próximo, a partir deste olhar da fé que considera ao outro como si mesmo em relação com Deus, diz: você tem que excluir do seu olhar, tem que fechar os olhos para todos os defeitos, não porque eles não existirem, não porque você não tem que procurar ajudar o outro a superar estes defeitos, não? É a única vez que fala aqui um pouco disto, não? Fala como de que pode existir, vamos dizer, algo que alude a um modo de ser mais perfeito, um modo de ser menos perfeito, não? Portanto, a partir deste texto, penso não se pode elaborar uma ética, mas não está excluída na mentalidade de Kierkegaard. É isso que quero falar. Também por aí tem alguns exemplos que ficam até escandalosos, porque fala, por exemplo, como uma falta de amor chegar tarde ao serviço divino, à missa, não sei, não? Por estar preocupado de estupidagens, por exemplo. Então, como que coloca assim como normas, não? Éticas, podríamos dizer, não parecem estar excluídas, não? E também é interessante, porque também precisaria talvez ponderar, não, as interpretações de Kierkegaard, que procuram talvez acentuar demasiado como esta moral sem normas, não? Pero não sei. Respeito à angústia, era o segundo tema. Se existe um estádio ético religioso em Kierkegaard, penso que sim, penso que sim, que esse é o tema deste livro, não? E não sei, um pouco seria, penso eu, repetir um pouco o que falei na palestra mesmo. No fundo, é um estádio de ética que compreende os anteriores, ao menos me parece que é da perspectiva deste livro. E respeito à angústia, se eu compreendi bem, a angústia para Kierkegaard precisamente tem relação com esta liberdade vacía dos homens, fundo, de frente a esta multiplicidade de eleições, al menos em parte, não sei. O sea, aquilo que nas obras de amor poderia se vincular, quero falar, não, com um problema da angústia nos homens, é precisamente aquilo que fala ele aqui neste texto sobre as eleições, que precisa ter a possibilidade de escolher uma coisa que seja melhor do que outras, não? As alternativas não podem ser qualitativamente indiferentes, não? Aí radica. No, a saída da angústia está aqui também. Vou escrever as perguntas e não vou esquecer. Eu vou explicar agora a questão da Maria, né? Depois a gente já passa para outra apresentação, e se for o caso, na segunda rodada de questões a gente explora mais os autores. Pode ser? Não importa. Por causa do tempo. É a última, não importa. Sí, muchas gracias, Nicolás. Y yo quería preguntarte o dejar abierta la pregunta, la cuestión. Hay una categoría que atraviesa todo lo que vos dijiste, todas las categorías que mencionaste de desesperación, amor, que es la categoría de relación. Y que sustenta un poco esto de la relación singular-Dios. Y acá mi pregunta va dirigida a cómo entender la categoría de relación exterior. Yo lo entiendo de una manera y te quería preguntar, porque acá tenemos la metafísica sustancialista de la relación entre una sustancia completa y otra sustancia trascendente, o tenemos la metafísica, digamos, más de corte romántico idealista, de una relacionalidad constitutiva de uno y de otro, constitutiva de la diferencia. En Quito yo interpreto que la relacionalidad, que el singular es relación, que Dios mismo es relación a la conciencia singular, y que la diferencia, digamos, se construye en esta relacionalidad. Lo cual es difícilmente conciliable con la metafísica clásica de una trascendencia divina en relación a una singularidad finita y demás. Entonces, bueno, creo que todo tu país se juega también en cómo interpretar esta categoría. Era un poco esa.
Sí, boa pergunta. E também eu me inclino também a pensar do segundo modo, no fundo, que é verdade, que esta categoria de relacionamento está presente constantemente e que claro, é uma relacionalidade que não se estabelece entre como substâncias fechadas, ¿no? Completamente, mas que precisamente parece ser o constitutivo da identidade, senão não teria sentido aquilo que fala na doença mortal, e aqui mesmo neste texto, onde se fala também que, no fundo, na procura de ser cristiano, coincide para Kierkegaard neste texto com a procura de querer ser si mesmo, ¿no? E este, no fundo, encontrar aquilo que confere a própria identidade, que vai ser finalmente conferida pelo relacionamento com Deus. E se se produce aquele problema metafísico, se produce, como se soluciona, não sei, pero sí, é verdade, pero seria aquele conceito de relação, sem dúvida nenhuma. Talvez colocar assim uma coisa que também é falada, não neste texto, no exercitação do cristianismo, não sei como se fala em português, o exercício do cristianismo, a prática do cristianismo. Há outro livro de Kierkegaard, onde ele comenta outros textos, ele comenta esto, vinde a mim todos aqueles que estão cansados, não importa, ele comenta outros textos do Evangelho, não? E fala uma coisa, tem que ter em consideração que o relacionamento com Deus se produz na fé em Jesus Cristo, mediante as suas palavras, não? Mas o Jesus Cristo que falou é o Jesus Cristo na terra. O Jesus Cristo na glória não fala nada para ele. Não temos relação com ele, não? Então, só aqui como para colocar, no fundo, está não sei, é quase uma figura, este Cristo, como uma figura de pontífice, máximo do fundo de ponte, não? No fundo, é o que Jesus Cristo com o que fala, que permite a nossa radicação com o eterno é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo que fala na sua condição de homem também. Que reflexões se podem fazer a partir daqui? Penso que muitas, mas penso que tem relação com aquele modo de compreender a relação primeiro, mas também ter em consideração que não é como um eterno assim etéreo, é um eterno concreto, o que Jesus Cristo fala, o Jesus Cristo terreno, que também é o Jesus Cristo da fé. Muito obrigada, professor Nicolas.